E diante desse caso da menina Lohane, nós convidamos aqui no estúdio um psicólogo para falar desse assunto, o Wagner Mendonça de Moraes. Ele já está aqui comigo, ele é psicólogo, coordenador do Serviço de Saúde Prisional do Copecam. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Uma pena que seja numa situação como essa, mas eu acho importante a sua presença aqui para a gente esclarecer algumas coisas, você como psicólogo. A gente percebe que existe um pouco dessa inversão da culpa, né, do abusador acabar culpando a criança, mas é bom a gente deixar claro que isso é só uma disfunção, enfim, algo que não é a verdade, né? É lamentável que a gente encontre numa circunstância como essa e diante de um crime bárbaro, uma conjunção de crimes. A gente tem um aliciamento, um abuso e um homicídio. São 3 crimes aí e isso destrói a vida, sem sombra de dúvida, de uma família. Não dá para a gente, em hipótese alguma, cogitar que a responsabilidade do cometimento do crime ele é da vítima. O cometimento do crime, a responsabilidade é de quem comete. Seja na situação de um furto, na situação de um abuso, na situação de um assassinato. Aquele ditado de que a ocasião faz o ladrão, ele é equivocado. O ladrão já está feito. A ocasião talvez faça o ladrão aparecer. Nessa situação de um abuso, é impensável responsabilizar a menina ou a mãe, a possibilidade de um assédio de uma criança de 6 anos para um homem de 42. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vocês acompanham aí imagens do momento em que o corpo da Lohane, a criança de 6 anos, desaparecida na noite de ontem, na verdade, por volta de 6 horas da noite. O corpo, infelizmente, foi encontrado hoje no Morro do Avião, bem próximo ao local onde ela desapareceu, também no bairro Santa Maria. Aqui no estúdio, a gente segue com a nossa entrevista, meu diretor. A gente está conversando aqui com o psicólogo que está esclarecendo algumas questões relacionadas não só à psicologia voltada aí para a vítima, mas também o que acontece na cabeça de um abusador. Aqui no estúdio, mais uma vez, eu digo o nome Wagner Mendonça de Moraes, psicólogo. Deixei no intervalo uma pergunta em relação a esse perfil do abusador. O que é importante esclarecer para a população, Mariana? Nem todo pedófilo ele vai ser um criminoso. O pedófilo ele é uma pessoa que tem uma alteração aí no seu psiquismo e ele fantasia com um desejo sexualizado infantil. Isso pode se materializar com uma companheira ou um companheiro adulto vestido como criança, com comportamentos infantis, e pode culminar num traço que vai cometendo um crime que isso remete. Mas é fundamental esclarecer, a pedofilia ela é um traço psicopatológico de uma fixação por comportamentos infantilizados. Em relação ao abuso, em qualquer uma das circunstâncias, o que a gente normalmente encontra é alguém que, de alguma forma, consegue exercer poder sobre a vítima, e esse poder vai desde um aspecto sedutor, no caso da criança, os doces, a simpatia, convidar para uma brincadeira, até mesmo a questão da força. A gente não vai ver comumente um abusador que aborda uma vítima que pareça ter mais força do que ele. A circunstância precisa ser favorável ao abusador. No caso do que a gente viu, e é importante ficar atento com as crianças, é que, não raro, é alguém muito simpático. Mas a convivência faz com que, sendo caso rotineiro, que as crianças não queiram ficar próxima dessa pessoa tão simpática. Porque surgem os comportamentos invasivos. Os olhares, os comentários, os pedidos de segredo, até mesmo chegar à possibilidade dos toques, que sem sombra de dúvida são invasivos. Então a criança começa a não querer estar próxima. Junto com isso vem mudanças de comportamento. E a gente não tem como dizer, tem crianças que vão se retrair, tem crianças que talvez comecem a ficar com uma sexualidade aflorada e não condizente com a faixa etária. Então, o que é fundamental a gente estar atento? A mudança de comportamento, para a partir daí saber como orientar.
E, óbvio, orientar também que evitem estar próximas ou sair com pessoas desconhecidas ou de pouco contato. Infelizmente, nas situações de abuso, na grande maioria das vezes, são pessoas com proximidade à família, parentes, amigos ou pessoas do círculo comum. Só para você que está assistindo aqui ao Cidade Alerta, ligou agora, entendeu o que a gente está falando, porque às vezes acontecem alguns ruídos. O psicólogo Wagner Mendonça de Moraes traz para a gente o seguinte: não é que a pessoa que tem a patologia, como ele está dizendo, da pedofilia, que é essa atração por criança, essa pessoa pode sim vir a desenvolver, ou seja, como ele traz, materializar, cometer o crime de fato, pode. Mas se ela não fizer isso, se esse desejo ficar apenas na cabeça dele, essa pessoa não é um criminoso, ou seja, não materializou. E o que ele está dizendo tem total pertinência, porque a gente traz números aqui para vocês. 80% dos casos de abuso infantil, a pessoa não tem qualquer sofrimento mental. O que é que isso significa? Essa pessoa agiu única e exclusivamente pelo poder e não necessariamente pelo distúrbio. Ou seja, a pessoa está adoecida socialmente, onde aquela pessoa acredita que criança ou mulheres, muitas vezes, devem ser dominadas. E muitas vezes isso não tem a ver nem com uma questão, quando eu digo sexual, é porque em muitos casos de abuso não existe o ato consumado em si. O abusador introduz objetos. O abusador, muitas vezes, ele, propriamente dito, não comete o crime no sentido carnal ali. Então, a gente só confirma com esses casos que é um crime baseado em poder. Sobre o atendimento a essas vítimas e aos familiares, como é que funciona aqui na nossa capital? A gente tem um serviço de atendimento às pessoas vítimas de abuso sexual, que é um serviço estadual que funciona na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Esse serviço ele é um serviço porta aberta. O que é que isso quer dizer? A qualquer momento, não precisa de um encaminhamento, basta chegar na maternidade Nossa Senhora de Lourdes e pedir, né? É uma situação difícil para ser atendido pelo serviço de violência à vítima. Esse serviço conta durante 24 horas com profissional médico e enfermeira e durante o período de segunda a sexta com a retaguarda de psicólogo e assistente social. Tem outro ponto fundamental que é o tempo de atendimento. Tão logo a pessoa possa procurar o atendimento, ela vai ser examinada, vai ser acompanhada, mas para ela entrar com as medidas de prevenção, tanto a questão de uma gravidez indesejada, fruto dessa violência, quanto também da prevenção ao vírus do HIV e AIDS. Essa vítima precisa ter o boletim de ocorrência? Não. Basta ela chegar até o serviço, o serviço funciona 24 horas, 7 dias por semana, e pedir para ser atendida. No caso de criança e adolescente, é fundamental dizer que toda violência, ela é crime. Não só no caso de criança e adolescente, mas no caso de criança e adolescente, isso é um crime de notificação compulsória. Mas se a pessoa não procurou o serviço da delegacia, depois o serviço de saúde vai avisar. E a notificação de crime, no caso de violência sexual, de qualquer crime contra a criança, ela não precisa passar pelo familiar ou pela vítima. Um vizinho, um parente, pode fazer essa denúncia no Conselho Tutelar ou na delegacia e vai caber a esses órgãos investigar se tem procedência ou não. Importante é que a gente não seja cúmplice, né, de situações que envolvam violação de direitos. Gente, eu conversei aqui com o Wagner Mendonça, ele é psicólogo. Muito obrigada pelas informações e pela disponibilidade, viu? De nada, Mariana. A gente está à disposição e que a gente encontre em situações mais favoráveis. Verdade.